Oferecimento URI, Sicredi e Creluz. Olá, internautas, bom dia. Estamos aqui na redação do jornal Folha do Noroeste, hoje com uma visita especial. A Ediana Grassi, ela que é frederiquense, psicóloga e coach, vai contar um pouquinho pra gente da sua história e também do seu trabalho, do que ela faz. Hoje mora no Rio de Janeiro, né? Bem-vinda, Ediana. Muito obrigada. Olá, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Ediana, então, quem é a Ediana? Pessoa, profissional? Conta aí um pouquinho para os nossos internautas. A Ediana, ela é uma pessoa extremamente sonhadora, extremamente intensa, cheia de energia e que decidiu viver a vida dela da maneira que ela gostaria de viver. E sou psicóloga, né? Me formei, eu fiz em Frederico também, mas acabei me formando na PUC. Eu sou especialista em desenvolvimento humano, coach e analista comportamental. E durante 13 anos eu trabalhei na área de recursos humanos. Só que esses recursos humanos sempre foi voltado muito para as pessoas, para a vida, né? Então era isso que me movia. E quando eu saí de Frederico, eu saí com a intenção de fazer a minha carreira. Eu sempre fui muito voltada para a minha carreira. E pelo meu pai, na época não ter condições, né, de estar me sustentando, eu pensava que esse sonho tinha que ser para mim e para ele e para minha família, né? Então em 2006 eu perdi minha mãe, foi de uma maneira trágica aqui em Frederico. E eu decidi que eu queria voar, que eu não queria mais aquela vida que eu tinha, eu precisava de uma vida nova. Sim. E fui para Porto Alegre. E falei que eu ia me formar na PUC e que eu ia ser gerente de RH. Esse era o meu foco, o grande foco da minha vida era isso. E meu pai dizia, minha filha, como? E eu falava, não sei como, mas eu vou ser. E eu vou chegar lá. E foi galgando, foi trabalhando, foi lutando muito e eu consegui, com a ajuda do meu pai, da minha tia, minha, do meu marido, enfim, eu consegui, né? Entrei, fui crescendo na minha carreira, fui me desenvolvendo sempre com grandes mentores, com bons mentores e cheguei na gerência de RH que era tão sonhada, né? Vamos lá, me formei na PUC, me especializei na URGS e agora? O que vai ser da minha vida? E aí, quando eu tô na gerência de RH há 2 anos, eu tô infeliz. E aí? E daí... Chego em casa e começo a falar pro meu marido que eu não tô feliz. Ele, mas como assim, Ediana? Tudo que tu queria, tu conquistou, que era, né, esse cargo. Eu falei, pois é. Só que eu comecei a entender que isso é um cargo e não sou eu. E eu preciso fazer mais do que isso. E aí eu fiz uma formação, busquei ferramentas, porque eu já trabalhava com coaching, mas eu não tinha feito a formação. Fiz a formação e comecei a agregar no meu negócio. E aí eu trabalhei para fazer a transição de carreira. Saímos de Porto Alegre, porque ficamos 12 anos em Porto Alegre. Saímos de Porto Alegre e fomos ao Rio de Janeiro. E aí meu marido me deu a carta de alforria, tá aqui, ó. Vai montar tua empresa, vai ser feliz. E eu fiquei com muito receio, com muito medo. Por quê? Porque eu consolidei toda uma carreira, né? Cheguei onde eu queria e aí eu ia deixar tudo aquilo. Era esse meu pensamento. E eu fui entendendo que aquilo não era deixar, era agregar, né? Para mim ser feliz e fazer o que eu queria. E comecei a entrar em grupos de mulheres empreendedoras. Comecei a me desenvolver. E esse autodesenvolvimento foi o que deslanchou minha carreira. Por quê? Porque eu comecei a me conhecer, eu comecei a entender o que eu tinha que melhorar, porque eu sempre foquei só na minha carreira e eu entendi que eu tinha que desenvolver meu lado pessoal para alavancar a minha empresa. E aí eu entrei com tudo. Em abril de 2017 eu entrei com os 2 primeiros grupos, tá? De mulheres, e aí eu chamei de Bem Comigo Mesma. E esses grupos eu chamei de Bem Comigo Mesma porque foi a transformação da minha vida. Foi onde eu tive plenitude de vida, onde eu me tornei essa pessoa que eu gostaria muito de ter me tornado, sem julgamento, sem rancores, sem receio, e trabalhando com o que eu queria, com vida. É isso que eu ia te perguntar. A vida e a tua história até o momento é mais ou menos o que move todo mundo, assim, né, Ediana? Todo mundo busca... sempre tem um foco, né? Sempre tem um foco, mas às vezes tu chega lá e aquilo não era bem o que você queria, não era bem o que você... e a partir disso, você trabalha isso com as pessoas também? Como é que isso funciona? Eu trabalho tanto com mentoria, com coaching, mas eu trago a psicologia. Então eu trago a psicologia positiva, a neurociência, física quântica e coaching. E eu faço um mesclado de tudo isso para trabalhar tanto individualmente com as pessoas, quanto em grupos. E eu vou te falar assim, no momento que a pessoa consegue se conhecer, no momento que ela consegue simplesmente entender o que move ela, o que simplesmente ela faria de olhos fechados pro resto da vida dela, ela deslancha. Só que ela cria coragem. O que falta nas pessoas? O gerar coragem de viver a vida que se quer.
sem julgamento, sem olhar o tempo todo o que acontece, o que os outros vão pensar. Então, hoje em dia as pessoas bloqueiam muito, se limitam muito devido a esses preconceitos, crenças que nós temos internas. E no momento que tu desenvolve isso, no momento que tu consegue se livrar dessas amarras, tu simplesmente vai viver a tua vida da maneira que tu sonha. E não importa mais o que os outros vão falar ou deixar de falar, porque isso estava dentro de ti e foi quebrado, entendeu? É isso que você trabalha com a tua empresa, Ediana? Eu trabalho hoje voltada para primeiro foco, primeiro pilar pessoal da vida das pessoas. Por quê? Porque é através dele que tu constrói teus castelos. Então eu sempre falo assim, ó, o pilar principal da vida é o pessoal. No momento que tu tiver ele bem consolidado, simplesmente tu vai construir o teu castelo e ele vai balançar, mas ele não cai. Quando tu não consolidar o teu pilar pessoal, ele desmorona. Então, a primeira coisa que eu sempre digo é, vamos fortalecer você, a pessoa, e depois simplesmente a gente vai trabalhar a carreira, vai trabalhar teus sonhos para onde tu quiser ir. Então eu trabalho com a liderança, eu trabalho com mentoria para líderes também, trabalho muito voltada para coaching e para psicologia, e em cima de carreira, desenvolvimento de carreira, transição de carreira, se for o necessário, e vida, né? Então eu falo assim, a carreira depende da tua vida. Se ela estiver ligada com o que eu amo, tu deslancha, se quiser. A gente vai aproveitar então o autoconhecimento da Ediane para falar sobre prospecções profissionais pessoais para 2018, como cumprir as metas, né, que o pessoal normalmente faz, né, nesse fim de ano. E então você pode perguntar, você pode mandar suas questões, o que você quiser saber. Vamos aproveitar os conhecimentos dela. Mas antes da gente focar nisso, para que você vá se organizando aí também, fale um pouquinho mais sobre esse projeto de Bem Comigo Mesmo. De Bem Comigo Mesma, beleza. Só não ressaltei que eu trabalho muito em empreendedorismo, né? Porque eu sou uma empreendedora nata, então trabalho muito voltada para isso também. O De Bem Comigo Mesmo, ele foi a minha vida, foi a minha transformação de vida. Por quê? Porque eu era uma pessoa extremamente rancorosa, me magoava por qualquer coisa e guardava isso, me machucava muito. Eu entendia que o que eu entregava para o outro tinha que entregar para mim, tinha que ser recíproco daquela maneira que eu entregava, e eu sofria quando não era entregue, porque as pessoas são diferentes. E medo, insegurança, receios, esse julgamento era muito forte, eu julgava muito. E simplesmente eu entendi que eu precisava transformar minha vida, não dava mais daquele jeito, sabe? Estava me incomodando muito. E que para mim crescer eu precisava conseguir trabalhar tudo isso, essas mágoas, esses rancores, essas coisas internas. No momento que eu me transformei, eu simplesmente deslanchei a minha empresa. E aí eu falei, quando eu senti plenitude na minha vida, deu certo comigo. Como eu senti plenitude na minha vida, por que eu não posso levar isso para as pessoas, ensinar as pessoas a se transformarem e entenderem que hoje eu sou uma psicóloga, mas eu não sou uma psicóloga que eu era dentro da caixinha. Porque eu trabalhei por muitos anos dentro da caixinha, sendo que os outros queriam que eu fosse, e não sendo quem eu queria ser. Então eu falava muito assim, ó, eu só quero estar de bem comigo mesma. Meu marido cansou de escutar eu falar isso. Cansou de falar, eu só quero ser eu, de verdade. Mas o que é ser você de verdade? É ser eu sem máscara, falando da maneira que eu tô falando contigo, é usando a roupa que eu quero, é estando onde eu quiser, mas levando o meu conhecimento, que agrega na vida das pessoas. E quando veio essa transformação, quando eu comecei a sentir diferença na minha vida, eu falei, vamos lá, vamos montar um grupo, vamos experimentar, vamos fazer um laboratório e vamos levar isso para mais pessoas. E como eu trouxe muito essa intensidade que as pessoas falavam, Ediana, seja menos, até escrevi ontem um texto sobre isso, seja menos, né? Tu não pode ser tão intensa. Hoje, isso alavanca o meu negócio. Alavanca, porque as mulheres, elas querem ser elas querem ser a intensidade, elas querem fazer o que elas quiserem. Então, quando tu entra pro programa de Bem Comigo Mesma, simplesmente tu começa a olhar pra ti, tu mergulha em ti. E quando tu começa a te conhecer e entender que aquilo que tu tá apontando pro outro é teu e que tu tem que trabalhar, tu vai te desenvolvendo como pessoa. E aí as tuas metas, tu vai trabalhando junto, porque a gente trabalha diariamente em metas, né? Com o foco no que eu quero. E no momento que tu foca, tu vai dando um passinho a cada dia diferente para chegar perto do teu sonho, que é o sonho grande. Mas esse sonho grande, ele é feito do quê? De passinhos pequenos. Então foi toda a minha transformação de vida que eu trouxe para dentro desse programa de Bem Comigo Mesma. E aí o que acontece? Eu trabalho com mulheres em grupo, mas eu trabalho também na parte individual. E eu trabalho com homens também, né? As pessoas perguntavam, Ediana, você só trabalha com mulheres? Não, eu trabalho com homens também. Só que com homens eu trabalho mais no desenvolvimento individual. Ediana, tu falaste muito que para te alcançar todas essas metas, digamos assim, antes da gente chegar nelas ainda, é preciso fortalecer o eu. Sim.
quais os primeiros passos? Como fortalecer esse eu? Indicas, assim, para quem está nos assistindo, para quem quer começar isso? Claro, além de procurar um profissional, que é importante normalmente, né, para dar esse suporte. O primeiro passo que eu digo é entender o que acontece contigo e aceitar o que acontece contigo. Por quê? Porque muitas vezes nós camuflamos as nossas dores. Então a gente tem que entender por que isso está acontecendo comigo. Eu sempre falo assim, eu tenho uma frase que é diária. O que está pegando? Quando eu estou estressada, quando tem alguma coisa que está me irritando, eu pergunto, o que está pegando comigo hoje? Então é a gente olhar para nós e entender, é medo, é insegurança, tô julgando, é raiva? O que é que está acontecendo comigo? Por que eu tô dessa maneira? No momento que tu identifica aquele sentimento e que tu começa a trabalhar entendendo que aquilo não é você, que você é muito maior que aquele sentimento, a gente trabalha com a mudança de mindset, que é o pensamento. E eu trabalho muito voltada para a neuroplasticidade, que é a mudança do pensamento. O que eu penso, eu crio, né? Então, o que eu coloco na minha vida hoje, eu olho pro lado positivo das coisas. Então, as coisas acontecem da maneira que eu quero. Por quê? Porque eu foco nisso. Eu não foco no que deu errado. Eu não foco no passado que eu não mudo. Eu foco no presente. Então, no momento que a pessoa simplesmente olha para si e começa a aceitar quem ela é, porque a gente tem que aceitar quem nós somos. Nós não podemos ser outra pessoa. Nós podemos ser melhores, mas não ser outra pessoa. Então, identifique, eu sempre digo assim, identifique o que está acontecendo, o que está pegando. Vou dar um exemplo simples, tá? Eu tenho uma cliente que ela me dizia, Diana, eu tenho um sufoco, parece que eu vou morrer. E eu falava pra ela, da onde que vem esse sufoco? O que está acontecendo? E a gente começou a dar uma analisada da onde que vinha. E ela começou a perceber as situações que levavam ela a sentir esse sufoco. E começamos a trabalhar. Ela tomava remédio o tempo todo, ela parou de tomar remédio. E ela começou a entender qual era o sentimento que ela tinha frente àquilo, entender que aquilo lá não ia acontecer, ela não ia morrer frente àquele pensamento. E que ela podia entender que ela podia trabalhar de uma maneira forte, pensando uma outra coisa, pensando uma coisa melhor. Tipo, por exemplo, uma coisa muito simples, eu não vou morrer. Tá tudo bem comigo, não vai acontecer isso comigo. Simplesmente ela parou de tomar remédio. E tá indo super bem, e não teve mais o sufoco. Então, por exemplo, agora no final do ano, a gente trabalhou muito forte assim, como é que vai ser Natal, Ano Novo, né? Porque nessa época do ano a gente parece que a gente tá com os nervos mais aflorados, muito assim, né? Todo mundo cansado também. Muito, como muito. É que a gente pode acalmar, digamos assim, e pôr o pensamento em ordem para começar bem também o ano, né? Ano. Entendendo que nós só temos mais alguns dias do ano. E que se a gente não conseguiu cumprir nossas metas até agora, não é do dia para a noite que vão ser cumpridas. Então a gente pode planejar. O que eu sempre digo? Ontem falava para minhas clientes, vamos colocar uma intenção, que a intenção eu sempre falo que é o desejo do coração. Porque eu trago o lado racional, mas eu trago o lado emocional e eu gero a intenção que eu quero para minha vida. Vamos colocar uma intenção nesse ano diferente, nesse ano de 2018, para ver onde é que a gente quer chegar, para ter nosso foco. E planejar, escrever. Por que eu falo escrever sempre? Porque quando nós escrevemos, nós tiramos as nossas ideias do cérebro, da nossa mente. E nós temos uma probabilidade de 70% de realização quando se escreve, simplesmente quando se escreve. E de 30% quando se guarda, que eu falo na cachola, né? Quando guarda na nossa mente. Então escreva suas metas. Coloque elas num lugar que tu enxergue todos os dias e idealize aquilo entendendo por que eu quero isso da minha vida. Mas basta escrever, assim, tem muita gente que mesmo que coloque no papel, digamos assim, as metas para o próximo ano, não chega no fim, não consegue. Algumas tu até consegue, outras não, outras tu chega na metade do caminho, digamos assim, e para. Só escrever em tópicos, escrever colocando pontos, o que pode ser feito. Qual é a principal dica para que que a gente consiga dar continuidade, digamos assim, além de só pôr elas no papel? Tu tem que entrar em ação. Não existe nada cai do céu, né? Então, assim, a primeira coisa que eu sempre falo é entender o que é, gerar clareza do que eu quero pra minha vida. Ok, por que eu quero isso pra minha vida? E aí, depois do porquê que eu quero, aí eu planejo, né? Eu escrevi. No momento que eu escrevi, eu me comprometo com aquilo. E me comprometendo, decidindo o que eu vou fazer, eu tenho que ter uma intenção. Por isso que eu falo da intenção, não falo da meta, tá? Porque a meta, ela é simplesmente racional. A intenção, ela gera emoção. Então, ela tem a meta racional com a emoção. Ela atinge os dois hemisférios do nosso cérebro. E quando tem intenção, eu entendo por que é importante que se realize isso para mim. Por que é importante eu ser gerente de RH? Por que é importante eu ter um cargo novo? Por que é importante eu ganhar mais dinheiro? Para quê? Esse para quê tem que ser muito forte.
Por quê? Porque eu quero dar uma vida melhor pro meu filho, porque eu quero ter uma estabilidade maior, eu quero viajar para tal lugar, sabe? Então, assim, a gente tem que entender nossos praquês, nossos porquês. Aí o negócio acontece. Se simplesmente eu falar, eu quero emagrecer 10 quilos. Por quê? Porque eu quero emagrecer, simples assim. Muitas vezes tu desiste. Tu começa, e aí um dia tu para, no outro dia tu para também, já parei 2 dias, eu vou parar. Ah, isso aí não tem importância para mim, tu entende? Sim. Então isso é para tudo. Isso é tanto para alguma coisa feita, que a gente fala de saúde, financeira, da nossa vida profissional. Tudo tem que ter intenção. Por que eu quero chegar lá? Algumas perguntas que chegaram dos internautas. Sorrir ajuda na vida e no trabalho? Bah, muito. Eu acho que isso é o que mais acontece na minha vida, né? E que eu falo muito assim para as minhas clientes. Sejam felizes, sejam vocês, sorriam. Ajuda muito, sim. Outra coisa, fim de ano tem pessoas que ficam melancólicas, tristes. Por que isso acontece? Depende, né? Cada ser humano é diferente. Mas o que acontece muito no final do ano é que a gente tem várias memórias que acabam sendo ativadas. Por quê? Porque é um ano, a gente já tá falando, fim de ano, né? Tu começa a fazer uma retrospectiva da tua vida. E muitas pessoas olham e falam, bah, mas eu fui lá e coloquei tantas metas, eu não fiz nada, e acabam ficando frustradas. E essa frustração, essa melancolia acaba tomando conta da vida delas. Então, o que eu sempre digo para essas pessoas? Ok, até aqui tu não fez nada. Mas a partir de agora, o que tu pode fazer? Vamos mudar isso? Aí entra na decisão. E entra no foco, no planejamento e na ação, né? O que eu quero? E no fortalecer o eu, que nós falamos no início. Total. Tudo tem que ter o fortalecimento do eu, porque se não tiver o fortalecimento do eu, não acontece. Ou pode chegar a acontecer, mas chega uma hora que tu vai barrar e que tu vai entender o que tá pegando comigo, que eu tô chegando onde eu quero, mas eu não tô feliz. E aí que entra, que a gente começa a fazer uma análise de, ok, eu tô nesse emprego, ou eu tô casada, ou eu tô morando no lugar que eu gostaria, mas eu não tô feliz. Por quê? Autoconhecimento, fortalecimento do eu. Como tomar decisões, Diana? A gente sabe que as decisões são tão importantes para as pessoas. Tu falava em estar casada, em ter emprego ou não ter emprego, em mudar de emprego. Como a gente pode fazer para tomar essas decisões? Vivemos um ano, digamos assim, meio conturbado, onde muitas pessoas perderam o emprego também e mudaram de ramo, digamos assim. Tiveram aquele empurrãozinho com a demissão. Sim. E se descobriram. Por que isso é importante? Como tomar decisões? Primeira coisa, para te tomar decisões assertivas, tu tem que te conhecer. No momento que tu te conhecer, tu vai entender o que é importante para tua vida. Por exemplo, os teus valores. Quais são os valores que são importantes para a Ediana? Quais são os valores que são importantes para a minha vida? No momento que eu entendo quais são os valores que são importantes, eu olho para uma empresa, por exemplo, e entendo que eu quero trabalhar naquela empresa porque aquela empresa tem valores semelhantes aos meus. Muitas das pessoas que não olham para os valores das empresas, elas chegam lá e eles começam a brigar entre si. Quando eles brigam os meus valores com o valor de uma empresa, por exemplo, é o momento que eu me sinto desmotivada, que eu quero sair de lá, porque eu sinto que eu não pertenço naquele lugar. Então, assim, para te tomar uma decisão assertiva, a primeira coisa é avaliar. Eu estou respeitando os meus valores? Que valores são esses? Quais são? Por exemplo, se eu tenho um valor de respeito muito forte na minha vida e eu entro e meu chefe me desrespeita o tempo todo, aquilo me fere. Então, eu vou trabalhar desmotivada. Por quê? Porque aquilo está me ferindo muito, porque é meu valor. Entende? Identificar os valores é importante na tomada de decisões. Primeira coisa da tua vida é identificar teus valores. No momento que tu identificou teus valores, a tua tomada de decisão ela vai ser muito mais assertiva. Porque tu vai entender os teus porquês. Por que eu quero chegar lá? Porque eu estou respeitando meus valores. O pessoal também comentou aqui dicas para se manter no trabalho. Autoconhecimento. Por quê? E tem a ver com isso que nós falávamos. Total. Se vai de encontro aos seus valores ou não. Total. Porque assim, por que eu falo muito do autoconhecimento? Tu vai entender aonde tu quer estar. Quando eu trabalho com a parte do desenvolvimento de carreira, tá? Tanto dentro de uma empresa ou numa transição de carreira ou pessoas que querem empreender, a gente primeiro analisa por quê e olha para os valores. Então, assim, para mim me manter dentro de um emprego, eu tenho que entender o que aquele emprego agrega na minha vida. Eu faço parte daquela empresa? Se eu faço parte daquela empresa, por que é importante para mim isso? Entende? Por que eu quero crescer aqui dentro? Eu trabalhei numa empresa em Porto Alegre que eu levo ela assim no meu coração.
E eu tenho clientes de lá hoje. E tenho uma amizade muito grande com as pessoas. E eu sempre pesquisava o porquê que as pessoas ficavam muito tempo dentro daquela empresa. Sabe por que eles ficavam muito tempo naquela empresa? Porque eles se sentiam pertencentes como família daquela empresa. Então o dono ele era tão acolhedor, ele era tão querido com as pessoas, que por mais que tivesse essa parte da cobrança, que é normal dentro de uma empresa, da meta, da entrega, eles falavam, onde que eu vou encontrar isso numa outra empresa? Então esse sempre foi o diferencial. Então assim, eu sempre falo, procure uma empresa que simplesmente tem a ver com a tua vida, com os teus valores e que tu vai olhar para ela pensando, eu gostaria de fazer uma carreira aqui dentro. Eu posso começar como um assistente, como um auxiliar, mas eu quero crescer e eu quero chegar em tal cargo. Então a gente já entra entendendo onde é que a gente quer ir. Porque a gente tem um objetivo de crescimento. E isso alimenta a nossa vida, alimenta o nosso ego, né? Por quê? Porque a gente trabalha com crescimento contínuo. Agora, quem não tem isso também não tem problema. Porque tem gente que entra e fica num cargo uma vida inteira e está feliz. O que importa é que ele esteja feliz. Temos mais perguntas aqui dos internautas. A Fabiana Bueno, um comentário, na verdade. Parabéns, façam mais entrevistas como esta, esse trabalho maravilhoso que faz todo sentido em nossas vidas. Obrigada, Fabiana. Também a Valéria perguntando, ansiedade ou desejo? Como entender essa diferença na busca das conquistas? A ansiedade é o mal do século, né? A gente sempre fala isso. O desejo, ele muitas vezes... ele traz ansiedade. Por quê? Porque no momento que tu tem o desejo, ele quer que esse desejo entra na nossa mente de uma maneira que eu quero que aconteça de uma vez. E eu tenho que entender que para realizar esse desejo, eu tenho tempo para conquistar. E entra tudo de novo no quê? Planejamento. Eu decido que eu vou realizar aquele desejo, aquele sonho, né? Então eu decidi que eu vou realizar. E agora, como que eu faço? Ok, já decidi. E o resto? Eu vou planejar como que vai ser realizado. Como? Eu sempre digo assim, ó, o como ele vem depois. Primeiro é foco. Foco no desejo. Sonha com esse desejo, dorme com esse desejo, acorda pensando nele, fala dele para as pessoas, né? Fala muito para ti isso. No momento que tu traz isso para tua vida, o nosso cérebro entende que já está sendo realizado. E aí tu começa a entrar em ação. Por isso vem de novo a intenção. E aí tu começa a entrar em ação. Aí tu planeja. Bom, eu vou começar agora, essa semana eu vou trabalhar em prol disso. Sempre metas pequenas, tá? Então assim, a gente nunca trabalha com meta grande. Por quê? Porque a gente acaba se frustrando. Então, se eu colocar lá que eu quero realizar na minha semana 20 metas e eu não realizei nem 3, o que acontece? Frustração. Então, como lidar com essa frustração? A frustração, eu sempre falo assim, a grande expectativa do que eu quero que aconteça, né? Então, a gente tem N possibilidades. Para mim, lidar com a frustração, eu tenho simplesmente que entender que se não deu certo por um lado, eu tenho vários outros caminhos para me seguir. Eu posso seguir de qualquer maneira, eu posso chegar onde eu quero por outros caminhos, né? Então, se tu tem o teu sonho, o teu desejo, e tu tem vários caminhos, se um não deu certo, vai pelo outro. Não desiste, continua tentando, porque tu vai chegar uma hora. A gente tem que se experienciar, se experimentar. Se nós não experienciarmos, não acontece, e é errando que se aprende. Novas tecnologias, ferramentas, aplicativos ampliaram a vida das pessoas e dos profissionais. Isso pode complicar? Complicou mais ou ajudou mais? Olha, nessa questão da ansiedade, inclusive. Se tu for parar para fazer uma análise, se a gente for falar de redes sociais hoje em dia, acontece muito que as pessoas, elas acabam postando a felicidade o tempo todo. É como se a gente vivesse o tempo todo feliz, né? E não é assim. Então, pessoas que têm problema com redes sociais acabam ou se frustrando. Por quê? Porque pensam, nossa senhora, mas eu não sou feliz, aquela fulana, todo mundo é feliz e eu não sou, né? Então, o que a gente tem que avaliar? As pessoas estão postando o que elas querem postar, o que é de bom, elas não vão postar o que é de ruim ali, né? Por isso que nos textos eu falo muito, nos meus textos, tanto no Instagram quanto na fanpage, no Facebook, eu falo sobre as dores que eu passei e como que eu fui trabalhando elas, porque isso é importante para as pessoas enxergarem, eu também passo por isso e eu também posso ser melhor. Então, o que eu digo? Rede social é um lugar que as pessoas vão sempre postar isso. Mas a gente tem que pensar que existe o outro lado e não se frustrar com isso, né? E olhar para nós, o que é importante para nós? Não é o outro, somos nós. Como é que eu posso me trabalhar? E aí tu acaba não te frustrando. E aí acaba que a internet não fica o tempo todo sendo algo maçante para ti, algo que te machuca. Vamos mandar um abraço pro pessoal que está nos acompanhando aqui, né? Um abraço para o Olivério de Vargas Rosado, vereador aqui de Frederico, Thiago Busato, Daniel Vasconcelos, Nilceu Halbert, a Daniela Chiarello,
pessoal que está aí interagindo com a gente e assistindo essa live. Então, a gente está conversando com a Ediana Grassi, ela que é psicóloga e coach frederiquense, trabalha há 13 anos no ramo e está falando um pouco então sobre essa questão de você se desenvolver pessoalmente na carreira. Você pode interagir, mandar suas perguntas aqui para a gente, que a gente vai conversando então com a Ediane. Ediane, assim, visando 2018, como impulsionar a carreira e começar o ano com tudo? Nos negócios, na vida pessoal? De novo, né? Olhando para si, trabalhando o teu eu. Por quê? Porque a tua carreira, ela vai deslanchar no momento que tu estiver feliz contigo. Tu tem que estar feliz contigo. E aí, no momento que tu olhar para ti e entender por que tu tá desenvolvendo essa carreira, por que tu tá entregando tanto de ti para essa carreira, para essa empresa, tu começa a ter um propósito de vida. Tu tem que ter um propósito de vida. Hoje em dia a gente tem que ter sentido de vida. Se tu não tiver sentido de vida, tu entra no quê? Em depressão, né? Então as pessoas depressivas são aquelas pessoas que não têm sentido de vida. Para mim deslanchar minha carreira, para mim olhar para minhas metas, para mim seguir, eu tenho que ter esse sentido de vida muito claro, eu tenho que gerar clareza do porquê que eu tô ali. Por que eu tô naquela empresa? Para que eu estou ali? Eu quero crescer para ser quem, né? E isso serve para tudo. Serve para o teu casamento, serve para o teu grupo de amigos, né? Então, para deslanchar, para chegar numa meta em 2018, entendam os seus praquês. Para que eu quero ser gerente de recursos humanos? Por que eu quero empreender? Por que eu tenho o sonho de empreender? Eu quero ser livre, mas eu não tenho essa liberdade dentro da empresa? Então, assim, a gente tem que entender nossos praquês para que a gente consiga realmente seguir em frente e conseguir conquistar os nossos sonhos. Falando nessa questão de empreender, tem muita gente que tenta vários ramos, vai mudando, várias vezes dá errado, até se identificar. Por que isso acontece? Que a pessoa não tem bem claro aquilo que ela busca? Pode ser. Se tu parar para analisar assim, a primeira coisa de quando tu vai abrir um negócio é gerar clareza, né? Do para que eu quero. Quando eu abro um negócio que simplesmente meu coração vibra, que simplesmente meu olho brilha, eu sei que eu vou ter mais assertividade. Por quê? Porque eu amo aquilo que eu faço. Por exemplo, eu amo o que eu faço. Então, assim, às vezes meu marido fala: Diana, vem jantar, vem almoçar, porque eu esqueço de tanto que eu amo estar ali fazendo aquilo, entende? Então, esse amor é o que nos move. E a gente pode, qualquer pessoa pode fazer o que ama. Só que quando as pessoas querem empreender e simplesmente não entendem o seu para que empreender, o seu sentido, por que eu vou abrir aquela empresa? Para quê? Para ajudar as pessoas? Para mim ficar contente, né? E com a minha meta batida? Acontece que simplesmente eu acabo errando. E quando eu não tenho os meus valores bem definidos, por isso que eu falo de novo, tá? Eu vou trazer os valores de novo. Eu tenho que ter valores definidos para mim saber por que eu montei aquela empresa e o que eu vou trabalhar ali, em prol do quê. Por isso que acaba dando errado. Tu tem que gerar clareza e tu tem que ter sentido. Para que eu vou abrir essa empresa? Então eu vou listar agora por que eu tô abrindo essa empresa. É um desejo meu, é um sonho antigo, eu quero ajudar as pessoas, eu quero colaborar com a comunidade. Então, assim, tem que entender por quê. Aí tu vai ter mais êxito. A gente tem mais perguntas aqui. O Daniel Vasconcelos pediu: qual é o livro mais interessante que você já leu? Eu li tantos. Eu acho que eu gosto muito do livro do Paulo Vieira. Eu tô pensando agora num outro que é A Coragem de Ser Imperfeito, que eu amo, que é da Brené Brown. São os dois que eu gosto muito, que eu trago muito para minhas clientes. Tu indicaria para as pessoas? Indico muito. Primeiro, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Por quê? Porque fala de vida, né? E fala assim, o quanto nossas vulnerabilidades simplesmente nos fazem decolar. Em todos os sentidos, em todos os pilares da nossa vida, desde que a gente se conheça. E o outro é O Poder da Ação, do Paulo Vieira, que ele fala muito do autoconhecimento, mas ele olha pra te dizendo assim, te coloca em ação. Se tu não te colocar em ação, não acontece nada. Tu pode sonhar, tu pode vislumbrar, tu pode ter intenção, mas tu tem que te colocar em ação. E nesse livro ele ensina muito como que tu pode fazer isso. Então ele tem várias perguntas que tu vai trabalhando ali diariamente. Então é muito bacana. Ele é ele ajuda num auto-coaching, sabe? A pessoa a se experimentar e ir se conhecendo. Então eu indico muito esses livros.
Uma outra questão que chegou pra gente é a nova geração ela é um pouco diferente e parece mais desapegada. Qual a tua leitura sobre isso? Por quê? Porque as pessoas hoje, a nova geração, eles vêm entendendo assim, eles vêm sendo sentimento, né? Eles trazem muito sentimento. Tá bom, mas se eu trabalhar nessa empresa e eu não gosto de estar ali dentro, então eu não vou estar ali dentro, né? Tu já viu aqueles estagiários que eles entram e entendem que isso aqui não é pra mim e vão embora? Sim. Simplesmente em uma semana eu não quero mais, né? Por quê? Porque eles entendem que não tem sentido pra eles, eles querem que mova a vida deles. Vai entrar de novo a emoção, vai entrar de novo o amor pelas coisas. E se eu não sinto isso, não serve pra mim. Ao contrário do passado, que tu tem que entrar numa empresa, que era o que nós escutávamos dos nossos pais, né? Mas e a tua estabilidade? Eles não pensam em estabilidade, eles pensam em ser feliz. Eles pensam em simplesmente se encontrar. E enquanto eles não se encontraram, eles vão buscando esse encontro deles dentro de cada lugar. Então eles são muito desapegados. E como um empresário, digamos assim, pode lidar com essas diferenças? Porque a maioria, né, dos empresários, hoje a gente já tem jovens empreendedores, mas a maioria ainda é dessa outra geração que tu entrava no emprego e tu ia até o fim da vida ali, né? Como lidar com essa diferença e saber aproveitar o que esses jovens têm de melhor e também fazer com que eles se apaixonem, com que isso mova a vida deles, né? Como tu fala. Os empresários, eles vão ter que entender muito mais sobre essas pessoas que vão estar trabalhando com eles. Então, se eles não estiverem entendendo, compreendendo, eles não conseguem trabalhar. Por quê? Porque eles pensam de uma maneira diferente e confrontam, né? Então, eles têm que entender que os líderes que vão estar desenvolvendo essa nova geração é uma liderança que tem que estar aberta e que tem que estar fazendo projetos lá dentro da empresa de desenvolvimento também para essa geração, para engajar eles. Então, ele tem que olhar para todo o sistema, né? Para todo o sistema da empresa, porque não é um líder, são todos os líderes que têm que falar por si só. E no momento que todos os líderes trabalham isso, eles engajam todo esse pessoal novo, toda essa nova geração. Por isso que é muito importante esses programas de desenvolvimento dentro das empresas, por isso que os ambientes que eles gostam é muito importante que tu tenha dentro das empresas, né? Essa conversa informal. Eu tenho um exemplo que tinha um estagiário que sentou uma vez na cadeira do diretor, do dono da empresa. E o diretor falou, entrou na sala, saiu, não gostou e falou, o que ele está sentado na minha cadeira? E entrou no RH e falou isso. E aí eu conversei com ele e falei, tu tem noção do quanto foi importante para ele sentar na tua cadeira? E ele saiu feliz da vida que ele tinha sentado na cadeira do diretor. Então para ele aquilo era importante. E aí esse diretor começou a analisar que ele tinha também que mudar. E que ele tinha que chegar mais perto desses jovens. E aí ele começou a fazer uma vez por semana um café dentro dessa empresa, e esses cafés ele trazia todo mundo, só que ele deixava esses jovens falar. Então desde a roupa era diferente, a maneira de eles se vestirem, a maneira que eles falam é diferente. Então a gente tem que entender que são padrões diferentes, são pessoas totalmente diferentes, e são, esqueci a palavra agora, gerações diferentes. E para que gerações consigam se encaixar, a gente tem que entender que tem que ter uma boa convivência e também aceitar a outra maneira. Óbvio que tu vai impor limites, é normal, dentro de uma empresa existem limites. Só que tu tem que entender que dá para conciliar tranquilamente, mas tem que ter muito desenvolvimento do alto escalão. Temos mais perguntas aqui, né? A Raquel Rosso pergunta, o que fazer quando você almeja muito chegar em uma determinada empresa e trabalhar e não tem oportunidades? Olha, eu sempre digo que oportunidades a gente sempre tem, né? Então, o que eu falo para Raquel? Estude essa empresa. Pesquise muito essa empresa. Entre no site da empresa e entenda o porquê que tu quer trabalhar lá. Se conecte com pessoas que trabalham lá dentro. Convide para tomar um café alguma pessoa que trabalha lá dentro. Faça um relacionamento. Vai ser muito mais fácil de chegar. Eu dou um exemplo assim, por exemplo, eu trabalhei muitos anos e trabalho ainda voltado para o LinkedIn, né? E o LinkedIn, ele é uma ferramenta, hoje online, de grandes possibilidades de emprego. No momento que tu te conecta, vou dar o exemplo do que eu fazia. Eu me conectava com pessoas que eu admirava dentro do LinkedIn e eu olhava para essas pessoas e falava, gostaria de tomar um café contigo porque eu admiro a carreira que tu conquistou. Eu escutei muitos não, mas eu escutei muitos sims. E no momento que aquela pessoa me contava toda a trajetória que ela viveu e eu me tornava mais próxima dela, eu ficava sabendo as vagas que tinham lá dentro.
Eu recebi indicações. Eu tenho gerentes de RH hoje de Porto Alegre que eu conheci através do LinkedIn, através do Facebook, que eu tomei cafés, que eu conversei através de um Skype e que elas me indicam hoje pessoas da empresa que querem fazer transição de carreira ou que querem desenvolver suas carreiras para mim trabalhar. E aí todo esse contato foi o quê? Foi através das redes sociais. Então dá para fazer tranquilo. E aqui, como tu mora numa cidade menor como é Frederico, e se tu puder tomar esse café, que seja presencial, é melhor ainda tu manter uma relação com a pessoa, entende? E aí a pessoa vai começar a te dizer, olha, tem ver essa oportunidade, surgiu tal coisa, e ela vai estar te ajudando ali. Tudo é relacionamento. Então existe possibilidade sim. A Franciele Suelo também está perguntando aqui, a gente vai... mandando um abraço pro pessoal que está com a gente, também Jair, a Carla, a Maiara, a Leidiane, pessoal, todo mundo acompanhando a live. Mas a Franciele Suelo perguntou, Ediana, você teve mentor ou mentores? Quais foram? Nossa, eu tive vários. Durante toda a minha carreira, eu tive professores da URGS que foram meus mentores. Eu tive uma professora da Fevale que foi minha mentora. Durante 3 anos foi ela que me desenvolveu dentro da empresa. Eu implantei um setor de recursos humanos, onde eu implantei toda uma escola de educação corporativa dentro dessa empresa e tudo foi ela me ensinando junto comigo. E isso engrandece a nossa vida. Tive mentoras, depois também minhas professoras da PUC, né? Tive mentores da Escola de Carreiras da PUC, então eu vim de lá e eles têm um escritório de carreiras, eu me desenvolvi lá e tive mentores de outras empresas de multinacionais que davam essa mentoria. E agora, quando eu empreendi, eu também busquei mentor. Por quê? Porque é muito mais fácil uma pessoa que entende muito do negócio, uma pessoa que já chegou onde você quer chegar, te dar um caminho. Não vai ser o mesmo que o dela, tá? Porque cada um tem o seu caminho, o que deu certo pra mim pode não ser pra ti. Mas a mentoria te faz ter uma possibilidade maior de acerto, de assertividade. Por quê? Porque ele vai te dizer que, olha, eu fui por aqui e não deu certo, então não tenta por aqui. Mas existem outras alternativas, vamos testar. Então o mentor é muito, muito, muito importante na nossa vida para todo esse desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional, para alavancar teu negócio, tua carreira, tua vida. Casamento ou viver solteiro? Onde está a felicidade? Depende de cada um. A pergunta do pessoal aqui. Depende também desse conhecimento que a gente falava, né, desde o início, Ediana. Depende muito de você entender o que é importante para tua vida. Não tem certo e errado. O teu certo pode ser o meu errado. A tua verdade pode ser que não seja para mim. Então, o que é importante? Você olhar o quanto tu é feliz sozinho. E se tu for feliz sozinho, continue sozinho, entende? Se tu não precisa de ninguém. Eu sempre falo, nós somos inteiros, não existe a metade da laranja. Nós somos inteiros. Existe alguém que vem agregar na tua vida, que vem fazer parte da tua vida. Mas que é pra quê? Não é pra te completar, é pra completar tudo que tu já tem. É pra estar agregando, né? Então ele tem que analisar assim, é importante pra mim ter alguém? Eu vou estar mais feliz com alguém do meu lado, dividindo os meus sonhos, fazendo planos, ou não, eu estou feliz sozinho? É a pergunta que tem que começar a se fazer. Não existe certo e errado. Voltando então a essa questão do ano novo que está chegando, dicas, né? É para a gente ir encaminhando para o final também, o pessoal está aí interagindo com a gente, mas para nós ir encaminhando para o final da nossa entrevista. Dicas práticas, como começar a se conhecer, a melhorar a sua vida pessoal, profissional. Falavas antes, quando a gente conversava fora daqui, que hoje o profissional tem que buscar muito mais por si, o desenvolvimento da carreira e o desenvolvimento do seu ser. Muito, né? Porque antigamente nós pensávamos assim, as empresas têm que me desenvolver. Eu entro lá e a empresa é obrigada a me desenvolver. Não existe isso, né? A empresa pode mostrar através de algum plano, algum PDA, por exemplo, né? Que é o plano de desenvolvimento individual, os pontos que tu tem que fortalecer. Mas é você que tem que buscar fora isso. Então, esse autoconhecimento para as nossas metas, para nosso atingimento de metas, é extremamente importante. Porque tu vai analisar assim, bom, se eu sou muito boa em relacionamento pessoal, sou muito boa em conectividade com pessoas, por que eu vou desenvolver uma fraqueza se eu posso desenvolver e alavancar aquilo, né? Então, eu vou olhar sempre porque eu tenho que desenvolver. Para mim conseguir, e cada um conseguir chegar em 2018, atingindo suas metas. Primeira coisa, foco. O que eu quero para minha vida? Escreve. Eu falei assim, a melhor coisa do mundo é pegar um papel e uma caneta e escrever. Esse é o planejamento mais assertivo
que assim, por exemplo, dá certo para mim, dá certo para todas as pessoas. Então eu não preciso fazer uma planilha mirabolante. A simplicidade é muito melhor que a complexidade. Então escreve o que é importante para ti. Foca no que é importante para ti. Analisa teus porquês. E aí tu olha assim, semanalmente. Eu divido a semana, por exemplo. Semanalmente. Hoje é quinta-feira. O que eu tenho que fazer hoje? Qual é o meu foco da quinta-feira? Qual é as minhas 3 metas da semana? E assim eu vou fazendo diariamente. E assim eu vou fazendo um planejamento mensal. E quando eu cheguei lá no final do ano, eu olhei, eu executei. Eu consegui chegar onde eu queria, né? Então, assim, primeira coisa, se conheçam, entendam seus porquês, entendam o porquê que eu quero chegar naquela carreira, porquê que eu quero empreender, porquê que eu quero casar, né? Porquê que eu quero não casar. Então, assim, tem que entender seus porquês, porquê que eu quero emagrecer. E aí depois faça o seu planejamento e pense no seu porquê, no seu como. Como que eu chego lá? Como que eu vou emagrecer? Como que eu chego naquela carreira? Eu vou começar a comer menos, eu vou começar a malhar, eu vou começar a caminhar, né? O que isso me traz? Bem-estar? Qualidade de vida? E na minha carreira? Isso também alavanca a minha carreira. Como assim, Ediana? Né? As pessoas falam, como assim? Alavanca sim, porque tu vai estar mais feliz, tu vai estar mais tranquilo e tu vai estar cheio de energia para chegar todos os dias ali atingindo tuas metas. Líderes devem e como fazer para motivar suas equipes? Tem que se desenvolver. Tem que entender o que é importante para aquela equipe primeiro, né? Primeiro, a liderança, ela é uma liderança que primeiro é nossa, né? Porque se nós não formos líderes da nossa vida, nós não vamos ser líderes de ninguém. Nós não vamos ser bons líderes. Então, assim, a liderança tem que iniciar pela nossa vida, pelo nosso desenvolvimento e depois a gente analisa toda aquela equipe. O que essa equipe precisa? Entendendo que as pessoas são únicas. Eu não trabalho contigo da mesma maneira que eu vou trabalhar com outra pessoa. Eu tenho que entender qual é a tua necessidade e qual é a necessidade do outro. Então, essa proximidade da liderança com suas equipes agrega muito e faz com que as pessoas admirem o seu superior e queiram estar ali com ele e queiram se desenvolver. E daí eu me sinto o quê? Pertencente. Eu sempre falo assim que as pessoas pedem demissão dos seus chefes, elas não pedem demissão das empresas. Então, se tu tem um líder que é muito bom, que tu admira muito, tu faz questão de estar perto dele, tu faz questão no momento de saída de uma empresa de dizer para ele, olha, eu vou buscar algo melhor para mim e pedir apoio, entende? Então, assim, para ti conseguir trabalhar isso, é olhar para ti e olhar para a equipe e conhecer cada um. Tu tem que conhecer cada um. Hoje em dia, o que eu faço? Eu faço questão de conhecer profundamente todos os meus clientes, entender cada um. Nos grupos, eu não coloco tanta gente dentro do grupo, por quê? Porque eu quero saber da vida de cada um, eu quero conhecer cada um. E é ali que eu consigo desenvolver, é ali que eu consigo alavancar, motivar, sabe? É ali que eu consigo simplesmente dizer, o que está acontecendo contigo? Porque tu tá com essa carinha hoje que não tá legal. Mas como é que tu sabe? Porque tu observa as pessoas. Então a liderança tem que ser uma liderança muito observadora e que agregue sentido também na vida das pessoas. Mandar um abraço para Renata e para Milena Zanon, que estão nos acompanhando. Um abraço, gurias. Também a Billy Panosso fez um comentário, parabéns, excelente entrevista, ótimo trabalho, vocês são maravilhosos. Obrigada, Billy, aí, né? Obrigada, pessoal que está nos acompanhando. A gente está falando, então, com a Ediana Grassi. Ela é psicóloga, coach. Veio para Frederico visitar a família? Sim, vim para Frederico visitar a família porque nós estamos mudando do Rio de Janeiro para Florianópolis. Vamos ficar mais perto da família, dos amigos, então a gente acabou vindo. O trabalho nos possibilita isso hoje, né, desse trabalho online. Então ficamos aí esse mês e retornamos ao Rio no início de janeiro e depois já mudamos para Floripa na segunda quinzena de janeiro. Novas perspectivas para o trabalho? Muitas. Muitas novas perspectivas. Eu tenho hoje, o meu marido faz um mês que saiu da empresa que ele trabalhava e hoje nós estamos sendo sócios, parceiros, né? Então nós temos grandes perspectivas sim de alguns produtos, de alguns serviços novos para o ano de 2018 e acreditamos que vai dar muito certo. Já está dando muito certo, não tem como dar errado. E se errar, a gente aprende e faz de outra maneira. Tenta fazer de outra maneira, Sempre. como tu falava, dava as dicas pro pessoal aqui. Então, pessoal, muitas dicas, né, a Ediana deu aqui pra gente durante esse bate-papo, essa conversa. A gente agradece você que esteve na nossa companhia. Ediana, mais alguma consideração que tu acredita ser importante para as pessoas que estão nos acompanhando, para que elas comecem com tudo aí esse ano novo? Sim.
Uma das coisas que eu falo muito, que eu estudo muito, que eu falo muito, né? Que o Tony Robbins fala muito, que o Tim fala muito também, que é um dos maiores executivos, né? Coaches executivos do mundo, simplesmente sejam vocês mesmos. Então, assim, tu pensa, os maiores ícones do mundo, os maiores coaches do mundo, as pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, o que elas dizem? Sejam vocês mesmos, ensinem as pessoas a serem elas mesmas. Então, a minha dica para 2018, eu digo já para partir de amanhã, né? É simplesmente se trabalhem para serem vocês mesmos. E isso vai impactar na vida como um todo, profissional, pessoal, financeira. Por quê? Porque tu vai estar feliz sendo você mesmo, não escondendo quem você é. Antes da gente se despedir, vamos mandar um abraço para Joana Hofer. Um abraço para vocês, Joana de Floripa, nos acompanhando aí, o pessoal lá de Floripa. Então, o próximo destino da Floripa. Ediana Grassi, que é aqui de Frederico Westphalen, está fazendo um grande sucesso aí, países afora, levando seus conhecimentos em coach, desenvolvimento pessoal, psicologia, né, Ediana? Né? Em todo o país. A gente agradece você que esteve na nossa companhia. Um forte abraço. E não esquece, amanhã tem a edição impressa do jornal Folha do Noroeste. Obrigada, Ediana. Eu que agradeço. Um ótimo dia. Igualmente. Até mais, pessoal.